Agorafobia é aquela fobia, é aquele medo, é aquela sensação física angustiante, com sudorese, com tremor, do paciente que está num lugar que é uma ameaça para ele. Mesmo que seja um lugar de paz, mesmo que seja uma igreja, um lugar que ele não reconhece tão bem e que ele tem medo de ter uma crise e não ter vazão, não ter para onde ele ir. E isso vai somatizando esses sintomas, vai potencializando tudo isso, e aí ele entra numa crise de ansiedade de verdade, com sintomas muito intensos, e pode até gerar uma crise de pânico, tá? De tamanha gravidade dos sintomas, serem muito intensos. Então, qual que é o principal desencadeante? Um lugar que esse paciente não sabe como agir, como sair, se acontecer alguma coisa. Ele se sente inseguro naquele ambiente, por mais tranquilo que aquele ambiente seja. Não tem essa de, estou num lugar calmo, estou num lugar com a minha família. Não. Isso vai vir, de certa forma, num lugar que para ele não é tão familiar, mesmo que ele tenha segurança, e vai desencadear esse medo de não saber o que fazer nem para onde ir, tá? A gente lida com a agorafobia desse jeito. Ou mesmo um paciente que for, uma pessoa que for precisar apresentar um trabalho em público, falar para mais pessoas, sente num ambiente no qual vai estar sendo julgado, no qual vai estar sendo avaliado, no qual vai estar sendo olhado. Essa pessoa começa a desencadear esses sintomas ansiosos bem relevantes e desencadeia uma crise, tá? Já na parte da fobia social, a gente está falando de um paciente que ele tem dificuldade social, ele tem dificuldade de socialização. Se ele tiver que ter interação social, já é motivo para ele começar a desencadear sintomas ansiosos. Quando a gente fala de sintomas ansiosos, o que nós estamos falando? Aquele paciente começa a ficar ofegante, vai faltando ar, vai suando as mãos, vai suando o pé do cabelo, vai ficando trêmulo, vai tendo náusea, começa a abrir muito a boca, bocejar, tem dor de cabeça, pode ter tremores. Tudo isso a gente considera como sintomas físicos que acontecem de uma hora para outra. No caso da fobia social, é no momento que esse paciente precisa ter interação, precisa apresentar alguma coisa, precisa ter contato com alguém, precisa estar num meio sociável, e aí ele desorganiza. Isso não está sob o controle da pessoa. Porém, como é um medo que a pessoa traz, justamente por saber da dificuldade que ela tem, ela já vai somatizando essa situação antes mesmo dela chegar naquele lugar. E aí o que acontece? Chegou lá, o negócio estoura, o negócio explode. E aí vem os sintomas com total intensidade, tá? E muito importante lembrar, mesmo que nós temos 6 variações dos transtornos ansiosos, a gente pode ter mais de um, tá? O paciente pode ter TAG, transtorno de ansiedade generalizado, e desenvolver crises de pânico, certo? A pessoa pode ter agorafobia ou fobia social, e devido à crise que ela entra na situação que ela tiver, ela passa a desenvolver crise de pânico ali. E quando a gente fala de crise de ansiedade e de pânico, qual que é o grande diferencial? Isso é uma coisa interessante, que muita gente tem dúvida, quem passa por crise de ansiedade tem bastante dúvida em relação a isso. E é comum essa dúvida, tá? Porém, qual que é o diferencial? Na crise de ansiedade, o paciente ele tem todos esses sintomas que eu falei, de taquicardia, falta de ar, tremor, náusea, dor de cabeça, boca seca, assim como nas crises de pânico. Porém, as intensidades são diferentes. E na crise de pânico, devido à intensidade, esse paciente ele tem sensação de morte. Ele acha que, de fato, ele vai morrer porque está acontecendo uma coisa muito séria e ele não vai aguentar. Esse é o grande ponto. O paciente, quando ele começa a verbalizar, eu tive certeza que eu ia morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer, se eu não for pronto-socorro eu vou morrer, se eu não fizer um eletro eu vou infartar. Quando vem com esse discurso, a gente já vê o grau da intensidade de sintomas e a gente já caracteriza
como um transtorno, uma síndrome do pânico, uma crise de pânico, tá? Já no transtorno de ansiedade generalizado, esse paciente tem esses sintomas, porém são sintomas mais leves, que podem durar dias. Esse paciente pode se sentir com taquicardia, com a boca seca, com uma dor de cabeça, geralmente uma enxaqueca, estômago meio nauseado, por dias. Mas um jeito que ele vai levando, ele sabe que não está bem, ele sabe que tem coisa errada, ele não está se sentindo confortável, ele está com angústia, ele está com o peito carregado, mas ele vai levando. Não é aquela sensação iminente de morte, como a gente tem no pânico. Então, a gente diferencia esses dois quadros, o TAG com a síndrome do pânico, geralmente pela intensidade e duração dos sintomas.